Irmãos, o pastor Wellington nos deu uma tarefa muito difícil e ele pediu para eu trazer aqui uma palavra, e eu confesso ao pastor Wellington que eu passei desde o dia em que eu fui comunicado da possibilidade, que ainda não era confirmada, da nossa transferência. Eu tenho perguntado para Deus sobre o que pregar, ou o que eu deveria pregar hoje. E eu cheguei em casa, durante esse período, estive preparando algumas mensagens que estivemos pregando aqui na congregação nesses dias. E hoje à tarde eu cheguei em casa e eu disse assim: mas meu Deus, e o que é que eu vou pregar? Minha esposa estava ali perto de mim, e aí rapidinho veio a mensagem. Eu já tinha pensado em falar sobre isso, e quando veio, é sobre isso, Senhor. Muito bem, então... Mas antes de iniciar a mensagem, o pastor nos deu 20 minutos, 10 para agradecimento, 10 para pregação. Eu quero fazer antes os agradecimentos e depois trazer uma palavra de reflexão. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer aqui essa parte do corpo de Cristo, representada nesta congregação. Deus é digno de toda honra e de todo louvor. E Ele é o único que é capaz de fazer com que nós venhamos mudar o nosso pensamento e mudar o nosso coração. Uma vez eu preguei aqui na congregação, falei para os irmãos que quando o salmista dizia: sonda-me, Senhor, o salmista estava dizendo assim para Deus: Senhor, assim como uma pessoa faz uma panelada e antes de fazer a panelada ele pega uma tripa e vira ela do avesso, é assim que tu faz. Então faz comigo assim, Senhor. Me vira do avesso. E Deus faz isso. E durante esse período que nós estivemos aqui, Deus ele fez isso comigo, irmãos. Porque eu digo aos irmãos que durante toda essa nossa trajetória, servindo ao Senhor, nós passamos por algumas dificuldades. E nessas dificuldades nós tivemos momentos em que eu pensei completamente em desistir de dar sequência a esta possibilidade de estar à frente de um trabalho, de dirigir uma congregação. E muitas vezes eu falei com Deus: Senhor, eu não quero de jeito nenhum, de modo algum eu não quero, e insisti nisso por muito tempo. Mas quanto mais eu dizia que não queria, mais eu me envolvia, até que chegou um momento que eu fui me distanciando um pouco, mas aquilo estava impregnado em mim de uma forma que eu não conseguia. E por muitas vezes eu desisti e até rejeitei. Assim que o pastor Raifran chegou aqui em Santa Inês, nós construímos uma boa amizade, trabalhando no curso de teologia, e viajei com ele várias vezes. E em uma determinada viagem ele nos falou da possibilidade de dirigir um ponto de pregação, e foi o primeiro não que eu disse ao pastor Raifran. E durante esse período ele vem falando e a gente às vezes fugindo, até que nós aceitamos trabalhar com a mocidade no Templo Central e passamos 2 anos. E quando estávamos com 2 anos, ele me chamou no gabinete junto com a minha esposa e disse a mim desta forma. Ele nunca precisava me chamar do gabinete para me falar determinadas coisas. Ele me falava lá no púlpito, mas nesse dia ele me chamou no gabinete. Eu logo fiquei preocupado para o que foi que aconteceu. E aí eu fui. Quando ele chegou lá, ele disse para mim as seguintes palavras: Deus está perguntando para você até quando você vai fugir. Deus usou um irmão, e foi o irmão Ribamar, falou isso lá na subsede, que Deus já havia tocado no coração dele de fazer essa indicação ao pastor Raifran. E quando ele falou essas palavras para mim, eu estremeci. E quando ele disse isso, ele disse: eu iria fazer a tua posse numa congregação sem te avisar. Mas como era que ia ser a posse assim, pastor? Eu ia te convidar para um culto, lá no culto eu fazia a posse. Depois ele estava muito certo que eu ia aceitar, né? E durante esse período, meus irmãos, Deus ele foi fazendo isso na minha vida. E eu me lembrei de uma palavra que eu ouvi de um teólogo muito bom, lá em Belém, na Faculdade Batista Equatorial. Eu fui participar de uma conferência teológica lá naquela cidade, e conheci o reitor da faculdade, Dr. Raik. E ele, vindo de uma família em que todos seguiam um caminho do direito, advogados, promotores, juízes,
E ele disse que não quis seguir aquele caminho, ele preferiu ser pastor. Aí ele olhou para mim e perguntou se eu já dirigia a igreja. Eu disse que não dirigia a igreja. Aí ele disse assim: irmão Flávio, quando você tiver oportunidade, aceite. E não queiram uma igreja grande, queiram uma igreja pequena, porque numa igreja pequena você vai conhecer todo mundo, você sabe onde estão as famílias, e você vai ter essa oportunidade. E vai ter uma coisa que você vai perceber. E o que é, doutor? Olha, eu tenho 2 doutorados. Eu fiz um doutorado na Inglaterra e um nos Estados Unidos. Mas às vezes eu recebo crentes no meu gabinete, eles me contam coisas tão absurdas e me pedem conselhos, dos quais eu reviro toda a minha biblioteca e os livros que eu já li, os professores que já me ensinaram, e eu não vejo ninguém falando sobre aquilo. É naquela hora que vem a graça de Deus sobre nós, e dependa dela. Aquilo ficou marcado no meu coração, e por isso eu quero louvar a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de aqui, junto com cada um dos irmãos que estão aqui, sentir essa graça de Deus. Porque, irmãos, existem coisas que aconteceram aqui que eu não li em livro nenhum, não ouvi nenhum professor dizendo, mas Deus me deu a oportunidade de ver e sentir muito prazer em tudo isso. De maneira que eu disse, eu estou satisfeito, porque Deus ele tem me feito experimentar coisas das quais eu jamais iria saber. Não é, pastor Hélio? Não dá, irmãos. Eu conheço muitos amigos aí que têm muito conhecimento, mas aqui o negócio é diferente. E Deus me deu a oportunidade de sentir isso, pequeno, pouco, mas estou muito satisfeito de ter passado esse período aqui com os irmãos. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, porque Ele me colocou nessa escola e eu estou louvando a Ele por isso. Em segundo lugar, eu quero agradecer a minha esposa, eu quero agradecer o Gabriel, eu quero agradecer a minha família, porque sem eles eu não conseguiria. Eles são a minha base, eles são a minha estrutura. E o pastor perguntou para ela: irmã Jó, a senhora aceita? E pegou ela de surpresa, porque nós não sabíamos de nada. Aí ela disse: sim, pastor. Mas pastor, mas eu sou tímida, eu não canto, eu não sou pregadora, e como é que eu vou fazer? Ele disse: irmã Jocilene, a sua única tarefa será estar ao lado do irmão Flávio. Faça isso que você já estará fazendo o suficiente. E eu quero louvar a Deus por ela, porque durante todo esse período ela esteve do meu lado. E houve momentos, irmãos, em que eu não orei, mas eu entrava no quarto e encontrava ela orando. Isso me dava muita força. E eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida do Gabriel, pela minha família. Porque ela pode não ser a pregadora que os irmãos, as irmãs gostariam de ter, a ensinadora, mas durante todo esse período ela pregou tão forte para mim, ela ensinou tão profundamente para mim, que quem mais ouviu a pregação dela e o ensino foi eu. E isso me ajudou a aprender muitas coisas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e também do Gabriel, porque eles dois me ensinaram muitas coisas, inclusive a depender mais de Deus, a orar mais. E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos desta congregação. Eu não tenho nem como citar os nomes, porque são muitos nomes. Eu aprendi uma coisa num livro que eu li do pastor José Gonçalves. O título do livro é Por que Caem os Valentes. E num capítulo do livro ele fala sobre a cobertura espiritual. E ele disse uma coisa muito interessante, que às vezes o obreiro, ele passa por dificuldades, que ele não ora, que ele não tem tempo para entrar na presença de Deus especificamente por aquilo. Só que Deus levanta pessoas para orar por eles. E eu senti isso muitas vezes, a oração desta igreja, dos obreiros. Algumas vezes eu entrei aqui no círculo de oração e eu encontrava a irmã chorando, dizia: oh Jesus, toma a vida do irmão Flávio nas tuas mãos. E aquilo me enchia de graça. Eu dizia: oh Senhor, só o Senhor. Isso me dava forças e isso me fez chegar até aqui.
E quando nós encontramos esse desafio, Deus falou uma coisa comigo. Nos primeiros cultos, e quem lembra, eu preguei sobre o profeta Elias. E no dia que eu cheguei aqui, pastor, Deus falou no meu coração assim, irmão Ribamar. E aquilo me chamou bem para pertinho dele, o senhor sabe, nós conversamos. E Deus falou assim comigo: esta congregação está precisando de um profeta. E aí, depois, conversando, visitando os irmãos, fiquei sabendo de algumas coisas. E Deus foi tocando no meu coração para trazer a palavra. Eu não queria trazer mensagem de carapuça, porque eu não prego mensagem de carapuça. Eu não vou pregar porque eu ouvi falar que o irmão ou a irmã está assim. Eu não prego esse tipo de mensagem. Quero pedir que Deus não permita nunca que eu pregue esse tipo de mensagem, porque a igreja não deve receber mensagens de carapuça. Porque existe uma coisa que aconteceu, e eu aprendi isso, que Moisés ele foi impedido de entrar na terra prometida, irmão Ribamar, pastor Hélio, foi impedido de entrar. Felipe talvez me viu ensinar sobre isso lá no curso de teologia, e eu disse assim: olha, vocês sabem por que foi que Moisés não entrou na terra prometida? Porque no primeiro lugar, isso eu falei para minha esposa e para o Gabriel na última leitura que nós fizemos. Eu disse: olha, ele foi impedido porque Deus disse a primeira vez: toca na rocha, e ele tocou. Na segunda vez, pastor, Deus disse: aponta para a rocha, e ele feriu a rocha. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a rocha é Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando um obreiro toca na igreja, fere a igreja, prega a mensagem de carapuça para a igreja, ele peca. E ele vai prestar conta com Deus. E às vezes, é o povo que provoca a gente pregar, pastor. É o povo, porque foi o povo que provocou Moisés a ferir a rocha. O povo: não, Moisés, vamos morrer de sede. Aí Moisés largou vara na rocha e feriu a rocha e não entrou na terra. Aí às vezes acontecem uns problemas na igreja e vai. E aí um irmão Flávio, o problema está assim, não sei o que e tal. E eu vou pregar isso aqui, vou arrebentar com isso. Aí eu disse: Senhor, me dá da tua graça, porque eu tenho que levar a tua palavra. Eu não posso levar a minha não, senão esse povo vai se zangar. Na derradeira, pastor, na festa, aquela bênção de Deus, o poder de Deus caindo e tal, e bênção de Deus e culto de noite. A minha esposa disse assim: ei, tu já olhou aí no grupo? Eu disse: não, o que é? Rapaz, as irmãs estão lá num negócio de uma roupa, uma quer para ir de um jeito, outra quer para ir de outra, e aí o que tu vai fazer? Aí eu me lembrei disso. Eu disse: Jesus, eu que vou entrar nessa confusão aí, entro nada. Levantei a mão para o céu aqui, o pregador estava pregando, eu me lembrei do problema, estendi a mão para a igreja e disse assim: Jesus, o Senhor lembra daquele dia que Josafá foi para a batalha, e lá naquela batalha, Josafá não brigou? Quando ele chegou lá, o negócio tinha acabado, porque eles mesmo tinham se matado, e o Senhor deu vitória para Israel. O Senhor lembra? Pois eu quero que o Senhor faça desse jeito, porque nessa confusão eu não entro. Quando passou que não, estava acabado, resolveu tudinho. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, e isso fez com que algumas vezes nós trouxéssemos uma mensagem. Não era para magoar ninguém não, porque é a palavra de Deus. E aí, e nem vou pedir perdão, pastor, porque eu não posso. Ninguém pode. Por isso, então quero agradecer a minha família, os irmãos que oraram, e cada um dos irmãos aqui, porque um negócio aqui eu disse para o pastor Raifran. E o pastor Hélio sabe, eu não preciso dizer isso para ele. O pastor Efran chegou lá e me perguntou: e os obreiros de lá? Eu disse: olha, pastor, o dirigente que for para aquela congregação não vai ter trabalho com os crentes e nem vai ter trabalho com os obreiros, porque problema em todo lugar tem. Agora dizer negócio de coisinha assim, não tem lá. E se um chegar lá, viu, pastor, para o senhor dizer: porque não sei o quê, o senhor já sabe. Entenderam? Então quero agradecer a Deus pelos obreiros, homens de Deus. Nosso primeiro desafio foi fazer uma calçada. Bora testar, ver se os homens estão dispostos. A calçada foi feita, uma benção. E depois fizemos esse trabalho todo aí. Eu não sabendo mexer um traço de massa, mas eles me ajudando. Irmão Flávio, bota a massa, traz para cá, levanta, traz e puxa e tal. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um desses irmãos e de toda a igreja, porque os irmãos é que têm feito essa obra desenvolver.
O apóstolo Paulo, em Romanos 16, ele cita 39 cooperadores. 39. Isso quer dizer, irmãos, que obreiro nenhum faz a obra de Deus sozinho. O apóstolo Paulo, só em Romanos, cita 39. No dia da posse, nós lemos aqui esse texto. Se fizemos alguma coisa que eu acho que não fizemos, só foi feito porque todos os irmãos estiveram participando, orando, contribuindo e dando certo. E Deus falou comigo que eu não participaria de algumas coisas que ainda precisavam fazer. Pastor? Deus falou comigo isso. Por isso que na hora que o pastor Raifran me falou, eu disse: pastor, estou à disposição. Porque eu quero dizer aos irmãos que eu tenho entendido que Deus, ele nos dá o tempo. E nós precisamos remir o tempo. Eu quero dizer, o pastor disse assim, que nós fizemos o que nós tínhamos que fazer. Fizemos não, pastor? Eu já pedi perdão a Deus por isso. Nós não fizemos. Deus, ele nos deu o tempo. E eu confessei a Deus que eu não soube usar o tempo que ele me deu. E o tempo terminou. E ao Senhor eu peço perdão, e peço também perdão a esta congregação por nós não termos utilizado bem o nosso tempo. Porque Deus, ele nos dá o tempo e a gente precisa trabalhar com esse tempo para que aquilo que Deus quer que seja feito e o nome dele glorificado. Então eu agradeço em primeiro lugar a Deus, em segundo a minha família, em terceiro eu agradeço as orações de cada um dos irmãos e em quarto lugar eu agradeço aos obreiros e toda a igreja que cooperaram e que também trabalharam para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. E eu, claro, pedindo perdão porque não fizemos o que deveríamos ter feito. E Deus já me cobrou isso, não foi só uma vez, e nem duas, e nem três. E toda vez que eu lembro, eu oro e peço perdão a Deus por isso. Amém? Então não vai dar de citar nome por nome. Mas eu agradeço a todos, indistintamente, tanto os que estão aqui, como os que não estão, porque viajaram ou não vieram a esse trabalho. E eu quero, nesse momento, ler a palavra de Deus em Neemias, capítulo 6, e versículo de número 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Queridos irmãos, eu quero, com base nesse texto, dizer a todos os irmãos que todos nós estamos envolvidos em uma grande obra. E esta grande obra não pode parar. Esse texto muito provavelmente foi escrito por Neemias, que era um copeiro do rei e exercia um dos cargos mais importantes do Império Persa. Mas mesmo exercendo este cargo, e muito provavelmente sendo bem remunerado por ele, e entendo que por isso ele era alguém muito capaz, e por isso exercia a função que exercia, bem como recebia a sua devida remuneração. No entanto, o coração deste homem estava voltado para o patriotismo, bem como o bem-estar político e religioso do seu povo. Ele estava vivendo em Suzã, capital do Império Persa, e servindo ao rei e vivendo sob regalias. No entanto, todas as vezes que alguém de Jerusalém chegava a Suzã, ele perguntava como estavam os seus irmãos. E sempre que ele perguntava, ele recebia uma informação que o entristecia, pois diziam eles a Neemias: os teus irmãos estão vivendo sob pobreza, eles estão passando dificuldades, e essas dificuldades eram em razão da falta de segurança e da fragilidade da cidade de Jerusalém em meio à reforma que estava acontecendo. Pois antes de Neemias ser tocado por Deus para descer a Jerusalém, já haviam alguns homens de Deus
comprometidos com a restauração política, religiosa do povo de Israel em Jerusalém. Era Zorobabel, o sacerdote Josué e o próprio Esdras. Zorobabel, ele era um descendente de Davi, que agora voltara do Império Persa para reconstruir o povo em uma perspectiva política. Ele não era rei, deveria ser, pois era descendente do rei Davi. Ele era uma espécie de governador que estava sob a autoridade do Império Persa. Junto com ele estava um sacerdote Josué e também Esdras, um hábil escriba da lei e alguém que tinha toda uma importância para a restauração religiosa do povo. No entanto, enquanto esses dois homens se preocupavam com a restauração política e religiosa, a cidade de Jerusalém estava vulnerável aos ataques dos inimigos, pois estes não queriam que Jerusalém voltasse ao seu esplendor. Mas nós entendemos que todo o investimento dos inimigos, daqueles que estavam trabalhando em Jerusalém, não era uma influência meramente humana, era uma influência satânica, porque quando nós falamos de Israel e de Jerusalém, nós estamos falando da cidade do grande rei, nós estamos falando da menina dos olhos de Deus, e o adversário de Deus e do povo de Deus não queria que este povo voltasse à sua glória e também alimentar esperança quanto ao seu futuro. E enquanto eles trabalhavam de um lado, as muralhas da cidade estavam caídas e as portas também estavam derribadas e precisando de alguém para se dedicar a esse trabalho, pois já havia quem cuidava da política, já havia quem cuidava do aspecto religioso, mas não havia alguém para cuidar da segurança da cidade. Foi então quando aquele homem colocou no seu coração o desejo de retornar a Jerusalém, abrindo mão do seu cargo, abrindo mão do seu salário, abrindo mão do seu status, para servir com os pobres, para servir com aqueles que estavam sendo humilhados pelos samaritanos e por outros inimigos. E a Bíblia diz que esse homem, assentando isso no seu coração, pediu autorização para o rei, retornou para Jerusalém e começou um grande trabalho. Só que aquele trabalho era um trabalho diferente, pois que enquanto eles trabalhavam na construção civil, com uma colher na mão, com a outra mão eles seguravam uma espada, porque os inimigos não queriam que eles dessem continuidade àquela obra. E queridos, haviam 3 inimigos principais: Tobias, Sambalate e Gesem o Arábio. Eram inimigos ferrenhos e que queriam tirar Neemias daquele objetivo tão glorioso que Deus tinha colocado no coração dele. E eles atacavam a Neemias, atacavam seus auxiliares do trabalho, murmuravam e falavam absurdos acerca daquele homem, mas o coração dele estava fechado, porque ele sabia que era Deus que havia colocado no coração dele aquele tão belo propósito. E enquanto outros trabalhavam de um lado, Neemias cuidava da cidade e das suas muralhas. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite que a igreja de Jesus Cristo, ela é como um corpo e ela tem muitos membros, e cada membro é importante nesse corpo para o exercício de uma função. Não é, irmão Francisco? E quem esteve lá no churrasco sabe, né, irmão Francisco? O irmão Francisco disse que até a orelha é membro, porque teve um que chegou lá e disse assim: eu sou a orelha. Aí, irmão Francisco, até a orelha é membro. Não existe alguém que seja menos importante. Todos são importantes na obra de Deus. E aqueles 3 inimigos tentaram fazer Neemias parar. E onde ele dizia: desce que nós queremos tratar contigo um negócio. E ele mandava dizer para eles: olha, avisa eles que eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Poderia eu descer para ir ter com eles? De maneira nenhuma. E 4 vezes eles mandaram ir até Neemias, pedindo para ele descer, e ele não desceu,
porque ele estava firmado no seu propósito. Queridos irmãos, não é diferente na igreja. Você que tem recebido uma função, você que tem recebido um cargo, você que talvez não tenha um cargo, uma função ou um ministério, não esteja na lista que eu entreguei aqui para os auxiliares e para o pastor. Talvez você não esteja nessas funções, mas você faz parte do membro do corpo de Cristo. Mas você faz parte da igreja local. As suas orações são importantes, a sua contribuição é imprescindível. Você está aqui congregado, isso nem se fala. É bom para você e é bom para todos. E você não pode deixar de fazer parte desta grande obra. Você precisa continuar nesta obra. Mas eu quero dizer a você, assim como Neemias tinha 3 inimigos, Tobias, Sambalate e Gesem o Arábio, nós temos 3 inimigos também: o mundo, o pecado e o diabo. E esses 3 inimigos, eles querem nos fazer descer da obra de Deus. Eles querem nos fazer parar de fazer a obra de Deus. Eles querem colocar o desânimo no nosso coração e dizer: tu não é importante, tu não tem importância nenhuma. Se você ir, tanto faz como tanto fez. Entrega teu cargo, entrega tua função, entrega tudo que tu está fazendo, porque não faz diferença. Aí eu ouvi essa voz demais no meu coração, pastor. Tinha dia que eu chegava tão atribulado, eu dizia para minha esposa: eu vou falar com o pastor Raifran, eu vou falar com o pastor Wellington, eu vou falar com eles. Aí na mesma hora, é Tobias, Sambalate e Gesem o Arábio que está falando comigo. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E cada um dos irmãos que estão aqui e que fazem parte dessa congregação estão fazendo uma grande obra. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Meu querido irmão, vocês estão vendo agora aqui uma família que faz parte dessa obra. Nós não estamos parando, nós não estamos descendo, nós estamos indo para outra dianteira. Existe uma ponta lá do muro que precisou de nós, nós vamos para lá, mas virá outro para cá, pastor Wellington. E eu sou ciumento, e o pastor aqui é ciumento também, irmãos. Eu disse para o irmão Felipe hoje à tarde, eu disse: irmão Felipe, eu estou igual o pai de uma moça com um caboclo querendo ir namorar com ela. Eu não diga para o pastor Wellington, porque eu não posso me interferir nessa questão. Eu não posso. Eu entendo até onde eu posso ir. Eu não posso dizer isso para o pastor Raifran e nem para o pastor Wellington. Mas eu estou com ciúme, irmão. Eu vejo o caboclo reberando, parando para pedir água, pastor. Ei, me dá um copo d'água aí. Eu conheço essa conversa, não é assim, mãe Bamar? Acaba vai passando na rua, ei, me dá um copo d'água aí só para poder ver a menina. Dá uma garrafa de 5 litros, cheia de água morna. Vai para lá, peão. Eu estou ciumento, irmãos. Mas o meu ciúme está diante de Deus. Orando: Senhor, tu sabe, tu conheces os crentes da fonte. E a obra é tua, os obreiros são teus também. Então, Senhor, manda um para lá, Senhor. Manda um para lá, manda um para lá. E o Senhor vai mandar, irmão. Os irmãos estão orando por isso? Pois o pastor aqui está mais ciumento do que eu. Ele me disse: senhor, estou brabo, ciumento. É uns caboclos reberando aí, pedindo água para beber e tal, não sei o quê. E o pastor: não, calma aí, aqui não é assim não, senhor. A moça não é assim não, tem que... vou orar para ver a direção de Deus. Então, irmão, nós estamos fazendo essa obra. E nós estamos orando. E eu peço aos irmãos, todos os irmãos, ninguém arrede o pé da obra. Ninguém arrede o pé da obra. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Tem gente que não entende isso, irmão Ibamar. Está pensando que é só uma coisinha assim: mudou de dirigente. Não é isso, irmão. É batalha espiritual. Nós estamos envolvidos num reino espiritual. E nós estamos orando, todo mundo está orando. E nesse momento vem muitos pensamentos, muitas confusões. Eu vou entregar meu cargo, eu vou entregar minha função, eu vou não sei para onde, eu vou não sei para acolá. Opa! Você já falou com Deus sobre isso?
Pois se você não falou, ou você tem falado e está ouvindo a voz, querendo ouvir a voz de Deus, a voz de Deus é essa: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Poderia eu descer e largar esse trabalho? De modo nenhum. Ninguém solta a enxada, a pá e a espada. É todo mundo trabalhando, porque este trabalho aqui, meus queridos irmãos, é uma bênção de Deus e continuará sendo uma bênção de Deus se todo o corpo aqui representado se empenhar nesse trabalho. Ninguém solta a mão da obra. Encurve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui na tua presença e temos ouvido a tua palavra. Senhor, tu conheces cada crente desta congregação. Tu conheces os demais, Senhor. Muito mais do que qualquer pessoa e muito mais do que o próprio crente. E tu sabes quais as dificuldades que os teus filhos têm passado. Ó Deus, as tribulações são grandes, não são poucas. As lutas, esposas que têm maridos que não são crentes. Ó Deus, irmãs, irmãos, quem tem filhos que não são crentes. Ó Deus, são muitas dificuldades, mas nós pedimos ao Senhor nesse momento mais uma vez, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esta vida, sobre esta família. Salva o esposo da tua serva, salva o filho dos teus servos. Abre aquela porta de emprego, Senhor, aquela situação que está lá na justiça, o desânimo, a tristeza, a falta de força que em alguns tem se manifestado. Deus querido, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua majestade, o poder do teu Espírito, a virtude do alto, para que os teus servos continuem fazendo a tua obra. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs.